Salve, fiel! É hoje, hein? É hoje que tem clássico, tem Coringão em campo, fiel. Então já chega. Chega representando com like, porque o Coringão vai pra cima com força máxima. Ó, Memphis Depay, Yuri Alberto, e tudo indica que o Thales Magno vai começar de titular. Sem falar no Cristiano Romero. Mano, esse Corinthians tá demais. Fiel, meu palpite pra hoje é 3-0 fora o baile. E o seu? Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E Neymar, depois não vai colocar desculpa no campo não, hein? Porque o Coringão hoje vai estraçalhar. Fiel, hoje é dia de clássico. Representa, fortalece com like e vamos falar do Coringão. Olha, eu vou falar aqui que a gente teve que fazer uma estrutura para aguentar o calor. São 9h30, já temos aqui 30 graus aqui na região de Itaquera, bastante sol, exatamente para um dia tão quente como será hoje esse clássico Corinthians e Santos, com tantos ingredientes para se falar. O Corinthians que vem depois de muitos problemas, né, ao longo dos últimos anos no Campeonato Paulista, brigando até para não cair, dessa vez vem muito bem, já tem 22 pontos já garantido na próxima fase, com a melhor campanha por enquanto dessa primeira fase do Campeonato Paulista, e quase não tem desfalques. Os principais desfalques são o Breno Bidon, que está na seleção sub-20 disputando o Sul-Americano, e o Gustavo Henrique, que ainda não foi liberado pelo departamento médico. Ele veio de um problema já desde o começo do ano, ainda não voltou. Enquanto isso, o Santos, né, vem brigando pela classificação, está em terceiro no grupo B, apenas 2 vitórias nessas 8 rodadas. O Neymar já voltou, já fez 2 jogos, o último inclusive foi titular. Essa unanimidade, o prof tem razão, uma menção honrosa ao Brasão, porque no jogo contra o Novo Horizontino se esperava ali o Neymar titular, protagonismo. Ele foi o dono do jogo, fez 9 defesas, foi muito bem, salvou o Santos de fato, mas o Hugo Souza, o momento dele é incomparável. Então já temos 1-0 Corinthians no nosso cara a cara, começando com Hugo Souza, vencendo aqui na nossa votação o Gabriel Brasão. Muito bem. Temos agora Mateuzinho e Léo Godoy. Vamos começar com Breiler. Mateuzinho e Léo Godoy, disputa na lateral direita de Corinthians e Santos, Breiler. Mateuzinho é um lateral que ainda precisa evoluir, principalmente na parte defensiva, mas em comparação com o Léo Godoy, por exclusão quase, vou de Mateuzinho, mas ainda deixo essa ressalva. Para ser um bom lateral, é preciso ser um bom defensor. E nessa parte, o Mateuzinho ainda fica devendo, mas pelo jogo ofensivo, pelo que entrega lá na frente, vou de Mateuzinho. Então, Breiler Pires, num estilo, uma característica diferente de votação, cornetou o Mateuzinho, mas votou nele. Não foi, professor? Ao contrário do que aconteceu no caso do gol, essa comparação não me empolga. Como eu acho que não me empolgaria 90% das comparações envolvendo o lateral direito no futebol brasileiro. Ah, é? Eu acho que o Mateuzinho, ele tem mais... Está mais consolidado ali no Corinthians. O Léo acabou de chegar, né? O Léo acabou de chegar, né? Então fica uma comparação até injusta em relação ao Léo Godoy. Mas mesmo no acumulado da carreira... Não tem empolgado a torcida do Peixe, o Léo Godoy até agora não. Não, ao contrário. É por exclusão, né? O Mateuzinho, como lembrou o Breiler, ele ataca melhor do que defende. Esse é um problema dos laterais. Ou o cara vai, ou o cara só fica. Tem que equilibrar um pouquinho mais isso. Mas acho que ainda o Mateuzinho mostrou, ao longo da carreira até, futebol suficiente para estar na frente do Léo Godoy. Mari Pereira, Zé Ivaldo, Zé da Guerra, como disse o Santista Prateado, professor Celso. O professor gosta. Gostei dessa. A imagem do Santista Prateado, ela fica na mente. O momento do Zé Ivaldo é melhor. O Zé Ivaldo fez um partidaço contra o Novo Horizontino, ele que segurou a barra junto com o Brasão. Será que teremos, só lembrando, tá 2-0 com unanimidade. Todos os votos para Hugo Souza, os 3, todos os votos para Mateuzinho, não teve nenhum voto para o Santos. E não definimos critérios, né? Esse é o ponto, não falamos sobre o momento, sobre histórias. Porque o André Ramalho já chegou melhor do que está no momento. Eu acho que ele está... Ali a defesa do Corinthians, o Corinthians ainda está procurando os 2 zagueiros, né? Eu vou por um critério, assim, se fosse hoje para escolher um time como dirigente, um jogador para o meu time como dirigente, entre esses 2, eu contrataria o André Ramalho. Então, vai mais pelo acumulado. Breiler Pires. Bom, eu entendo a pontuação do momento, do Zé Ivaldo, tá bem, mas
o Zé Ivaldo é um zagueiro que tem problema de instabilidade a carreira inteira. No Atlético Paranaense, no Cruzeiro. É um jogador que é pouco confiável para uma temporada. Eu ainda aguardo quando a gente tiver uma temporada inteira constante do Zé Ivaldo, sem expulsões, sem falhas gritantes durante os jogos, e a gente espera ver isso no Santos. Mas o André Ramalho tem uma carreira mais consolidada e é mais confiável. E já até adianto o meu voto para formar a dupla de zaga. O João Pedro está muito bem. Em comparação com o João Basso, para mim não é só um momento, é um zagueiro tecnicamente muito interessante. O Choca. Eu lembraria... João Pedro Choca é o seu voto? É o meu já também. Votou no André Ramalho, já adiantou. É o meu também. É o meu também. Acho que até puxando esse momento do time no setor defensivo. Muita personalidade, entrou para demonstrar que merece ser titular. Que idade jovem, né? O João Pedro Choca. É, menino. 20 anos. Agora, 20 anos. Ele estava emprestado ao Ceará, né? Ele volta ao Corinthians e volta firme mesmo, volta bem. Eu lembraria, votando no João Pedro Choca, que até agora não só deu o Corinthians, como só se votou no Corinthians. Não teve um voto para o Santos aqui até agora. Sim. 3 votos aqui para o Hugo Souza, ninguém votou no Basso, 3 para o Mateuzinho, 3 para o André Ramalho e 3 para o Choca. O João Pedro Choca. Teve menção honrosa ao Brasão. Não fique chocado com isso, mas... Não se choca. Votamos no Choca. Nenhum voto até agora para algum jogador do Santos. E está 4-0. Rapaz, até agora é um atropelo, hein? Não, pelo seu tom de voz, você discorda rigorosamente dos nossos votos. Não, eu concordo. Uma revolta ali. Nenhuma revolta, eu concordo. Bom. Eu votaria no Hugo Souza, no Mateuzinho, no Ramalho e no João Pedro. Em todos. Hugo e Luan Pérez. Lembrando que provavelmente o Santos deve jogar com 3 zagueiros. O Luan Pérez mais pelo lado esquerdo. Então a gente fez essa adaptação aqui. Não deve pelo menos começar, pelo menos foi o que o Caixinha treinou ontem, não deve começar com aquele lateral esquerdo de ofício. Poderia ser o Escobar ou o garoto que também tem jogado, o Vinícius Lira. Mas temos aqui, Breler, você vai começar de novo, por favor. Temos Hugo e Luan Pérez, Breler. Vou manter os votos no Corinthians. Luan Pérez se esperava muito da volta dele, como voltaria, e até agora não entregou a expectativa toda que existia. O Hugo, por mais também que não encha os olhos... Cornetado por corintianos, o Hugo, não é? É cornetado, mas é um jogador que faz o feijão com arroz. Sempre ali, jogos nota 5, nota 6, e para um lateral, eu vejo que é correto. O Hugo até é um cara mais equilibrado ali na defesa, não sobe muito e faz o papel correto, ok, para um lateral, por isso o Hugo. Professor Celso. A comparação fica prejudicada porque é banana com laranja, né? É um lateral com um zagueiro. Eu acho que nenhum dos dois é o jogador dos sonhos das torcidas, dos clubes. E até para ser justo, né, prof? O Luan Pérez, se tivesse disputando com o André Ramalho e João Pedro, para mim não ganharia de nenhum dos dois. Mas assim, hoje, meio por exclusão, eu prefiro o zagueiro Luan Pérez do que o lateral Hugo. Então eu voto no Luan Pérez. Primeiro voto para o jogador do Santos. Professor Celso Zelt votou no Luan Pérez, Breler votou no Hugo. E a Mari que se vire. E a Mari vai desempatar. Mari, Luan Pérez ou Hugo? Pois tá saindo fumaça da cabeça da Mari. Tá saindo porque eu tô tentando fazer um exercício aqui de imaginar a partida acontecendo com essas escolhas. Com o Hugo e com o Luan Pérez nessa linha de 3. É mais difícil porque o Luan Pérez, normalmente a gente o vê jogando uma linha de 4 com 2 zagueiros, né? Exatamente. Então, estou fazendo esse exercício para imaginar o cara a cara de hoje nas funções. Mas eu acho que eu vou no Hugo como lateral mesmo, assim. Acho que na fase defensiva ele contribui. É o que o Breler falou, não é excepcional, não tem... Mas eu acho que tem a sua segurança. Então deu mais um jogador do Corinthians, o Hugo, mas com o primeiro voto para um jogador do Santos. Já que você perguntou, nessa aqui eu votaria no Luan Pérez. Eu acho ele mais jogador que o Hugo. Boa. Mas eu entendo também os critérios que vocês explicaram. O Luan Pérez talvez hoje está meio fora do que ele faz normalmente. Eu acho mais jogador do que o Hugo. E como dizem no tênis, já não é de 0, porque só dava Corinthians. Repetindo, olha aí, ó. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro, Hugo, Ranielli
e surge um jogador do Peixe. Pituca. Agora temos Carrilho e Tassiano. Mari Pereira. Pois é, o Tassiano no Santos a gente ainda não tem como fechar, né, um diagnóstico, assim. Baita jogador, acho que na temporada passada foi muito importante. Um voto para Carrilho, professor Celso. São dois coringas aí, né? 2 jogadores polivalentes. O Carrilho é um atacante que recuou. O Tassiano é um meia que avançou. No Bahia era até centroavante. Entrega muito. Eu vou, mais uma vez, utilizar o critério técnico. Com o trato, com a bola, eu gosto mais do que o Carrilho faz. Até porque o Tassiano sempre foi conhecido por ser esse jogador versátil, voluntarioso, que onde colocar para jogar, ele joga. O Carrilho também. E, além disso, tecnicamente, com a bola, faz coisas incríveis. É um atacante de origem que foi recuando. Ótimo jogador, Carrilho. Eu gosto de atacante que recua. Lembra do Rincon? Né? Rincon se tornou ali um volante, um meio-campista. Foi o Lucha, não foi? Vanderlei Luxemburgo? Recuou com o recuou? Só não lembro se foi no Palmeiras ou no Corinthians. O Luxemburgo com a idade, né? Na seleção colombiana com o Francisco Maturana, ele era atacante. Segundo atacante. Aquele baile na Argentina lá, o 5-0, ele deitou. E aquele gol antológico do Fred Rincon contra a Alemanha na Copa do Mundo? Esse vocês não lembram? É histórico. É maravilhoso. Se você não gosta de ver o Carrilho jogando. Também. É mais jogador que o Tassiano, eu concordo com vocês. Garro ou Neymar? Atenção. Eu quero ver em quem vocês vão votar. Estamos falando de Neymar Júnior. Ontem aqui teve gente que pediu Garro na seleção argentina. Não fui eu. Não, mas se fosse para a camisa 8, a gente votaria no Garro, né? Agora, como a camisa 10 e o Garro perdeu... Aliás, daqui a pouco teremos a votação de Garro Neymar. Mas seria mais difícil Memphis? Segura. Com o Neymar? Como diria João Kleber, para. Agora nós vamos de Memphis Depay e o amado Guilherme. Daqui a pouco nós vamos votar aqui no... Ó, sem querer já toquei no Neymar. Tá vendo? Memphis Depay ou Guilherme? Mari Pereira. Daqui a pouco a gente decide aqui. Fazer suspense no Garro e Neymar. Mas... Entretanto, todavia, eu vou de As Memphis. adversativas. Eu vou de Memphis. Assim, além de toda a trajetória, né, de toda a carreira e os caminhos como jogador mesmo que ele tem. Com a personalidade que ele tem, o amado, o grande Guilherme, ele próprio votaria no Memphis. Votaria. Será? Ele teria a humildade de... Ele usaria a faixinha do Memphis. Não, mas... Peraí. Está muito bem. Quantas rodadas temos disputadas no Paulista até agora? 7? 7. Essa é... Não, o Guilherme hoje pode até decidir o clássico, sair como herói, o grande nome da partida, porque tem potencial para isso. É um cara que tem jogado muita bola. Mas pegando carreira, o currículo, o momento, estrela e até a capacidade de decisão, Memphis, sem dúvida. Professor Celso. Bola também. Acho uma pena para o Guilherme, como vou achar uma pena para o Garro. Mas não dá para competir com o Memphis Depay. Os dois vivem momentos importantes. O momento até aconselharia o Guilherme dentro do espectro campeonato paulista, mas numa visão mais ampla, o Memphis Depay revolucionou o Corinthians. Né? Artilheiro ou Tiquinho Soares, professor? Atacantes de qualidade. Eu tenho curiosidade para saber o voto do prof se essa eleição fosse em 2023. Eu ia falar isso agora. O ano virou. Agora, eu não teria dúvida nenhuma de cravar o Tiquinho. Tiquinho era um candidato à bola de ouro aqui da nossa... Então, em 2023, você não teria dúvida em cravar com facilidade o Tiquinho. Em 2025, você vai votar meio em dúvida, mas ainda assim vai votar no Tiquinho, é isso? Não tenho dúvida. A maré mudou completamente, né? Ah, é? O Yuri Alberto passou a entregar o que ele não entregava e o Tiquinho deixou de entregar o que entregava. Antes dessa chegada ao Santos, a gente não pode esquecer que ele tinha perdido espaço já no Botafogo. O Yuri Alberto. Breler Pires, já temos 2 votos para o Yuri Alberto, mas queremos saber o seu voto. Eu vou ser um voto dissonante, vou de Tiquinho, porque o Tiquinho realmente não vive o melhor momento da carreira e, como a Mari falou, teve problemas pessoais e ele ainda sofreu com a chegada do Igor Jesus, que foi um cara que encaixou muito bem, chegou à seleção. Foi num momento absurdo da carreira, mais jovem, mas tecnicamente, com a bola no pé, para fazer ali o papel de 9,
centroavante, parede, jogo aéreo, o Tiquinho, para mim, é um cara mais completo que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é esforçado, não desiste de jogadas, isso contribuiu muito para que ele prosseguisse no Corinthians. Outros caras teriam ficado pelo caminho se não tivesse essa força de vontade dele, mas, tecnicamente, eu prefiro o Tiquinho para centroavante. Muito bem, tivemos um voto para o Tiquinho, do Breler, e 2 votos para Yuri Alberto. Aí é lei do ex, hein? Yuri Alberto era Santos. Sim, é da base do Santos. É, lei do ex. O Yuri Alberto jogava num time sub-17. Até balançou aqui quando eu mexi. Não. Só da Corinthians, com exceção do Pituca. São 11 com o técnico 12, é isso? É. Isso. Então temos 11 até a 1. agora 10-1. Então 10-1. 10-1 por enquanto, verdade. 10-1. O Mário está antecipando. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro, Hugo Ranieri, só Corinthians. Aí, Pituca, o único que ganhou até agora. Depois, Carrilho, ou Carricho, Memphis Depay, Yuri Alberto, técnico Ramon Dias. Por enquanto está 10-1. Teremos 11-1 ou 10-2? Falta esta posição aqui. Garro ou Neymar? Vamos começar com Mari Pereira? Vou ali pegar uma água já. Não foge não. Mari Pereira. Você prefere ficar por último? Não serei influenciada, já tenho a minha tese muito bem planejada. Ah, é uma assim. tese? Tô brincando. Pode soltar a tese, não tem problema. Não, Neymar assim, ou Garro? Inconcebível não votar no Neymar. Eu poderia, de fato, escolher o Garro. O Garro foi o melhor jogador. Acho que como camisa 10 foi o grande destaque da temporada passada. Temos grandes 10, né, no Brasil. Tem Alan Patrick, enfim, vários nomes. Mas o Garro foi o grande camisa 10 da temporada passada. Acho que qualidade técnica superior a outros jogadores. De fato, assim, fora da curva. Mas é o Neymar. Mesmo que a expectativa... Você está votando no Neymar agora? Não, eu tô ainda assim. Eu acho que já dessa pouca amostra que a gente tem dele no Santos, ele continua sendo acima da média, fora da curva. Tá muito longe ainda do que já apresentou. Não sei se vai voltar a apresentar o que a gente já viu do Neymar ali, quando poderia ter sido o melhor do mundo. Mas ainda assim, eu acho que dentro de um contexto santista, ele tá longe, assim. Dos próprios companheiros. Então, gosto muito do Garro. Celso, Garro ou Neymar? Na prática, o Garro vem demonstrando um futebol de muita qualidade, né? Eu diria que o melhor meia do país no ano passado, tanto que ganhou a bola de prata. Só que o Neymar é uma coisa acima. Alguém vai dizer, mas não joga um ano. Mas a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. O potencial que o Neymar tem é uma coisa fora do comum. Então, é uma pena para o Garro, como foi uma pena para o Brazão, como foi uma pena para o Guilherme, até como foi uma pena para o Tiquinho, mas a comparação não dá. Um dia eu falei num cara a cara que não vou manchar o meu currículo. Repito isso, não mancharei o meu currículo não votando em Neymar. Eu lembro bem, prof. Você lembra, você estava aquele Fagner e Rodinei. Fagner e Rodinei, exatamente. Você votou em quem? Eu votei no Fagner. Por isso que eu falei que não mancharia o meu... Você tem todo o direito de votar no Garro. O Garro tá jogando muito, Breler. Um amigo me perguntou quem é o artilheiro do Paulista, quem tem 7 gols. Eu te devolvo a pergunta. Diga. Quem jogou mais bola nos últimos 6 meses? Entre Garro e Neymar? O Neymar nem estava jogando nos últimos 6 meses. Então... o Garro. Se você tivesse... Diga. Fosse dirigente, tivesse que contratar um jogador pro seu time. Hoje, entre Garro e Neymar? Neymar. Essa resposta... Então, eu pensaria. A Leila pensou. A Leila, na verdade, nem pensou. Ela já decretou não. Fique à vontade, amigo. Aqui é isso. Você pode votar no Garro, por que não? Não, mas dependendo do projeto esportivo, se um dirigente tem ali recursos limitados, precisa qualificar o elenco como um todo, num investimento racional, a minha escolha seria o Garro. Estou falando para contratação. 27 anos, mais jovem, sem histórico de problemas físicos. Então, embora tenha começado a temporada se recuperando de um problema no joelho, é um cara que se mostrou muito confiável, né? Teve uma boa sequência na carreira. E o Continue Neymar... todo o seu raciocínio, desculpe, mas não fale o voto. Antes de você falar o voto, eu quero fazer um comentário. Pode ser? Claro. Continue. Claro. Não, o Neymar é um jogador de 33 anos,
que tem tido muita dificuldade para ficar em campo nas últimas 2 temporadas, praticamente não jogou. Então, fazendo com um olhar meramente racional, a escolha seria o Garro. Se você voltar no Neymar, será uma completa incoerência. Vai, qual é o seu voto? Por quê? Ué, olha o discurso que você fez. Tem sempre a adversativa, mas, porém, contudo... Tem algum mas aí? Não, mas a nossa comparação é jogador. Você contrataria o Garro. Eu contrataria o Garro. E o seu voto aqui, obviamente, em quem é? Mas jogador por jogador, eu entendo que o Neymar é um jogador melhor que o Garro. Então por que você contrataria o Garro? Porque pensando no investimento, o Neymar é muito caro e o Neymar tem um risco alto de... Bom, o Santos... Ele é caro, mas não se paga? Não, se paga. Nesse ponto, explorando a imagem ainda mais no Santos, por ser um lugar onde ele é ídolo, se paga. Agora, pensando, fazer um investimento de longo prazo, oferecer um contrato de 3 anos para o Garro e de 3 anos para o Neymar, sabendo de todo o custo que isso envolve, o Garro, por ser um jogador mais barato, eu iria de Garro. Mas agora, jogador por jogador, o Neymar é mais jogador. Seu voto é Neymar? Neymar. Me convenceu. Tentei pressionar o amigo ali para ver se ele mudava. O Garro merecia um votinho de honra. Menção honrosa, sim. Tivemos 3 votos para Neymar e para o Pituca também foram os 3, né? Os 3 votaram no Pituca. Mano, o Brenner aí, ele foi cirúrgico no comentário. Para contratar, na atual situação, contrataria o Garro. Mas jogador por jogador, porra, é o Neymar, mano. É o Neymar. Por mais que muita gente tenha raiva dele, mas é o Neymar. Neymar é foda. Neymar é Neymar, parceiro. Neymar é Neymar. Tá no Santos, infelizmente foi pro Santos, devia estar no Corinthians. Mas o cara é monstro sagrado. Neymar vai dar o hexa pra gente. Fiel, hoje, hein? 21h35. Coringão em campo. A arena lotada, abarrotada de Fiel. Mais uma vez, como sempre a arena vai estar lotada. E dá o seu palpite. Use aí o espaço de comentário para dar o seu palpite. Não esquece, hein, Fiel? Representa. Eu já falei o meu. 3-0, gol do Romero. Thales Magno tem que jogar e o Memphis Depay vai fazer um gol de falta. Representa e vai, Corinthians.